Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre Paris Não Tem Fim, que é um livro do Henrique Villa-Matas, publicado originalmente em 2003, mas que chegou aqui ao Brasil pela Cosac Naif em 2007. Eu fiz a leitura deste livro para a minha meta literária deste ano, juntamente com outros 3 livros também do Henrique Villa-Matas, porque esses 4 livros fazem parte da chamada tetralogia do autor, que é composta, então, além aqui de Paris Não Tem Fim, por Bartholby e Companhia, O Mal de Montano, e para esses 2 livros já existem vídeos aqui no canal, e Doutor Passavento, que é um livro sobre o qual nós ainda falaremos. E quando a gente pensa nessa tetralogia do autor, Paris Não Tem Fim é o livro mais diferente dessa série, mas ele é o que é mais complicado da gente entender quando a gente pensa nos aspectos gerais dessa chamada tetralogia do autor, mas ainda assim ele acaba dando continuidade a algumas discussões que já haviam aparecido nos livros anteriores e também antecipa alguns elementos que depois retornariam em Doutor Passavento, como por exemplo o espaço literário e geográfico de Paris, que aparece aqui em Paris Não Tem Fim e que reapareceria lá em Doutor Passavento. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, essa tetralogia do autor, que se orienta sempre pelos diferentes modos como o eu autoral aparece em cada livro, então a grande questão dessa série é problematizar o que é, afinal de contas, um autor. Essa série, então, é composta por livros que estabelecem discussões de modo a afirmar ou a negar a literatura. Então, no campo da negação, nós temos Bartholby e Companhia, com a sua narrativa sobre os escritores do não, aqueles escritores que decidiram parar de escrever. E por outro lado nós temos o Doutor Passavento, que é um livro que fala sobre o desaparecimento do autor. E no campo da afirmação da literatura nós temos O Mal de Montano, que tem lá um narrador que quer salvar a literatura, e nós temos aqui Paris Não Tem Fim, que é um livro que trata justamente do período da formação de um jovem escritor iniciante. Evidentemente, eu já disse isso principalmente no meu vídeo sobre Bartholby e Companhia, mas é sempre bom lembrar que, apesar de ser uma série, não existe uma questão obrigatória de que você leia todos os livros ou que você leia os livros em uma determinada sequência para que você entenda todas as discussões. Cada livro possui uma narrativa fechada em si, mas acaba tendo também alguns diálogos possíveis com os outros. Mas ainda assim, seria muito interessante que você tenha visto os vídeos anteriores sobre essa série, porque assim você consegue entender um pouquinho melhor das discussões que eu vou estabelecer aqui ao longo deste vídeo. Mas enfim, outro elemento que aproxima Paris Não Tem Fim do resto dessa tetralogia do autor é o fato de que nós temos aqui uma narrativa híbrida que se aproxima de diferentes gêneros, como por exemplo o ensaio, a conferência, o conto. Existe aqui uma estética do fragmento bastante interessante que já havia aparecido antes lá em Bartholby e Companhia. E além disso, esse livro ele também se aproxima de diferentes estilos literários. Então você tem aqui o romance de formação, a autoficção, a autobiografia. E se nos outros romances o tema da dissolução da identidade aparece por meio, por exemplo, da metaficção, por meio de textos que refletem sobre o próprio fazer literário, aqui em Paris Não Tem Fim, essa dissolução do eu, ela vai aparecer muito mais ligada a uma indefinição que acaba sendo muito, digamos assim, muito determinante para que a gente entenda essa narrativa que tensiona os limites que separam ficção e realidade por meio do jogo autoficcional proposto aqui pelo Henrique Villa-Matas, de modo a potencializar, de modo a levar aquele jogo de máscaras que já estava presente lá em O Mal de Montano a um novo patamar. E isso já acende o sinal para que o leitor, o sinal de alerta para que o leitor sempre fique um pouco desconfiado sobre aquilo que é
ou que não é ficção dentro dessa narrativa. E isso acaba abrindo espaço para aquela velha questão: o que é a realidade? Ou ainda para uma outra questão que é: será que a realidade existe mesmo? Então tudo isso fica muito bem colocado pelo Vila Matas quando a gente pensa aqui em Paris Não Tem Fim. Graças então a esse recurso à autoficção, o Vila Matas consegue adotar uma postura crítica em relação à própria obra, já que, como diz o narrador em dados momentos aqui, algumas verdades só podem ser ditas pela arte. Ele diz isso ou algo muito parecido com isso em alguns momentos aqui dessa narrativa. Além disso, essa problematização da identidade ganha aqui contornos muito mais bem-humorados, digamos, do que aqueles contornos que estavam presentes nos outros livros. Então, por exemplo, em Bartleby e Companhia, o humor era muito pontual dentro da estrutura da narrativa. Ou então, em O Mal de Montano, o humor ele é quase involuntário, por conta principalmente das presepadas quixotescas do narrador a partir de um determinado ponto do romance. E quando nós pensamos em Doutor Passamento, o humor é bastante sutil, quase inexistente, quando a gente compara com o humor presente nos livros anteriores. E como eu disse, Paris Não Tem Fim estabelece contatos basicamente com alguns estilos literários, com alguns tipos de texto que são bastante curiosos. Então nós temos aqui, por exemplo, em primeiro lugar, o romance de formação. Na verdade, Paris Não Tem Fim é uma grande paródia do romance de formação ao tratar de todo o processo desastroso de aprendizagem de um escritor iniciante que será o narrador aqui deste livro. A grande questão paródica acontece porque o narrador decide recuperar o próprio passado a partir de um tom que, ao invés de ser, por exemplo, saudosista, é bastante irônico e autoparódico ao tratar dos 2 anos que esse narrador passou em Paris na juventude para tentar escrever o seu primeiro romance. E ao narrar esse período, o narrador acaba desconstruindo a imagem do que é um escritor e desconstrói também a imagem insensada, digamos assim, aquela imagem ilibada de Paris como um lugar propício à criação artística, à criação literária. Só que o romance de formação é um tipo de texto bastante singular se nós considerarmos que ele surge em um momento de valorização do indivíduo durante os primeiros anos ali, né, durante o período de formação e depois de consolidação do romantismo alemão. Eu já falei bastante sobre isso nos meus vídeos sobre o Fausto do Goethe, porque o Goethe ele foi responsável por popularizar esse gênero, porque em 1796 ele publica lá Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é tido aí como o primeiro grande romance de formação, pelo menos da literatura ocidental. Então veja, o romance de formação ele surge exatamente nesse momento em que a noção de indivíduo começou a ser mais valorizada. E a noção de indivíduo passou a ser mais valorizada graças principalmente a uma ideologia ligada à burguesia emergente daquele período. Então, fazer uma paródia desse tipo de romance, tratar da falência desse estilo, é também parodiar e atestar a falência de uma noção burguesa de individualidade. Portanto, o recurso paródico, ele desestabiliza e ele problematiza a noção do eu que aparece nessa narrativa, e isso se liga ao segundo estilo presente aqui em Paris Não Tem Fim, que é o estilo da autoficção. E antes de qualquer coisa, é sempre bom dizer que a discussão sobre as diferenças entre a autoficção e a autobiografia, essa discussão ela é muito complexa, ela é muito extensa, de modo que eu vou apresentar aqui um recorte bastante específico, bastante limitado de toda essa celeuma. Mas enfim, de maneira geral, a autobiografia ela tem um compromisso maior com
a veracidade dos fatos. Quando você vai ler uma autobiografia, você espera que o autor tenha colocado ali as coisas como elas de fato aconteceram. Então a autobiografia, ela se aproxima mais da realidade, digamos, ao passo que a autoficção permite que o autor se desligue da realidade e se aproxime de maneira mais evidente de uma efabulação ficcional. Então, nem tudo o que está presente em uma autoficção deve ser tomado como verdade. Então, por exemplo, existe um autor chamado Dubrovsky que diz que a autoficção ela se aproveita de uma matéria autobiográfica, mas de modo a criar a partir dela um texto ficcional. Já o Lejeune, que é um dos grandes estudiosos de todo esse assunto, ao tratar da autobiografia, da autoficção, ele diz que elas transitam entre vários gêneros, já que elas são textos que, de certa maneira, fingem ser uma coisa sendo outra. Por isso, tanto a autobiografia quanto a autoficção acabam sendo textos fronteiriços por si só, e isso é bastante significativo para que a gente pense na obra do Henrique Vilas-Matas, já que aqui nós temos um texto que fica na confluência entre o romance, o diário e a conferência. Não por acaso, lá em O Mal de Montano, já havia toda uma discussão sobre a autoficção, e essa discussão vai se aprofundar aqui em Paris Não Tem Fim. Então, novamente, se você não viu o meu vídeo sobre O Mal de Montano, eu sugiro que você faça isso, porque lá eu já trabalho algumas coisas, né? Eu já penso algumas coisas que vão retornar potencializadas aqui em Paris Não Tem Fim. Outra coisa muito importante sobre a autoficção é que ela revela uma visão desacralizada do que é o indivíduo e do que é o autor quando a gente pensa aqui no Vilas-Matas. Portanto, o jogo de identidades assumido pelo autor e pelo narrador aqui deste livro, esse jogo só é possível porque já não existe uma noção de identidade como algo coerente, como algo inteiriço, como algo pleno. O indivíduo completo desapareceu, para retomar lá uma discussão que estava presente em O Mal de Montano. Mas esse narrador aqui, ele vai desaparecer, digamos, em meio às próprias memórias. E no lugar desse indivíduo completo, existe agora um sujeito que é fragmentado, que é poroso. Então, agora é possível reconstruir a identidade por meio da ficção, de modo a incorporar nesse processo outras vozes, outros textos e, consequentemente, outras individualidades. Disso é que vem a discussão intertextual proposta pelo Henrique Vilas-Matas, e isso aparece no romance, mesmo quando a gente pensa nesse narrador que se acha muito parecido com o Hemingway, aquele autor estadunidense, e esse narrador aqui, ele parece ter a intenção de imitar o Hemingway a todo momento. Então veja, no livro, o Henrique Vilas-Matas encena a suspeita sobre o sujeito como uma entidade cartesiana, como uma entidade inquestionável. E ao fazer isso, ele demonstra a crise do indivíduo como um ser capaz de se apropriar racionalmente da realidade. E essa discussão acabou ganhando muita força desde, por exemplo, Freud, com a sua noção do inconsciente como uma força que determina, que governa as nossas ações e a nossa vontade, às vezes sem que a gente saiba. E é claro que eu estou aqui simplificando bastante as coisas, mas enfim. E o autor, ele demonstra isso no tema, graças a essa questão do duplo que se estabelece entre o narrador e o Hemingway, bem como quando a gente pensa, por exemplo, no recurso intertextual, que é característico das obras do Henrique Vilas-Matas, mas ele também acaba tematizando tudo isso na forma ao parodiar lá o romance de formação em um texto que é autoficcional. Pois bem, basicamente, Paris Não Tem Fim fala sobre um escritor
que se acha muito parecido com o Hemingway. Ele chega, inclusive, a participar de um concurso anual de sósias do Hemingway, que acontece em Key West. Só que, apesar de ficar em último lugar nesse concurso, o narrador continua convencido de sua suposta semelhança com este outro autor. E esse tema da semelhança entre duas pessoas retornaria anos depois em Ar de Dylan, porque lá naquele livro do Vila Matas, para o qual já tem vídeo aqui no canal também, existe um personagem que é o Vilnius Lancastre, que é muito parecido com o Bob Dylan. Então é bastante interessante como essa discussão é muito frequente na obra do Vila Matas. Mas enfim, esse escritor, que é também o narrador aqui do livro, que não chega a ser nomeado em momento algum, ele foi a Paris com a esposa depois desse fracasso retumbante lá no concurso de sósias, e ele está preparando uma conferência de 3 dias sobre a ironia. E o nome dessa conferência é justamente Paris Não Tem Fim. Só que, para poder exemplificar esse tema da ironia, o narrador decide fazer uma revisão irônica do passado, do próprio passado, e de sua formação como escritor iniciante, ao lembrar do período dos anos 60 e 70, quando ele foi a Paris, morou em Paris por 2 anos, para poder escrever o seu primeiro romance, que se chama A Assassina Ilustrada. Ora, ao colocar esse título no primeiro romance do narrador, o Vila Matas já aponta para toda essa discussão autoficcional ou autobiográfica, uma vez que o primeiro romance do próprio Vila Matas também se chamava A Assassina Ilustrada, e eu já fiz um vídeo sobre ele recentemente aqui no canal. Caso você não tenha visto, o link para esse vídeo vai estar em uma playlist que eu vou deixar lá embaixo. E eu li A Assassina Ilustrada nessa minha edição aqui, chamada Em um Lugar Solitário, que reúne os textos que o Vila Matas publicou entre 1973 e 1984, ou seja, naquele período anterior ao seu sucesso, que veio em 85 com a publicação de História Abreviada da Literatura Portátil. Então veja, caso você não tenha visto aquele vídeo sobre A Assassina Ilustrada, eu sugiro que você faça isso, pelo menos para que você saiba do que trata aquele livro. Uma vez que aqui em Paris Não Tem Fim, o narrador ele vai falando sobre todo o processo de escrita deste primeiro romance, desde o momento em que ele teve a ideia do livro até o momento em que ele finaliza esse processo de escrita. Só que é aquilo, como você não conhece o livro, você não sabe do que o livro está falando, muitas vezes pode ser que você se perca nessas explicações que ele vai dando aqui. Então acredito eu que, se você conhecer um pouquinho do texto original ao qual ele está se referindo, pode ser que a sua experiência de leitura aqui com A Assassina Ilustrada, com o Paris Não Tem Fim, seja um pouco mais interessante, mesmo que você não chegue a ler o texto original lá de A Assassina Ilustrada. Mas enfim, e daí sobre todo esse processo inicial do romance, sobre como ele teve a ideia original, etc, etc, existe um momento na página 26 em que o narrador diz o seguinte: ainda que naqueles dias tivesse uma relação muito idiota com a morte, ou precisamente por isso, o romance, A Assassina Ilustrada, se propunha a matar quem o lesse, matar o leitor segundos depois que este o desse por terminado. Foi uma ideia inspirada pela leitura de Como se Escreve um Romance, um ensaio de Unamuno que descobri nas bancas de livros dos cais do Sena e que me chamara a atenção pelo título, pois pensei que tratava de tudo, menos de como se escrevia um romance. Sem dúvida, num parágrafo em que Unamuno especulava sobre livros que provocam a morte de seus leitores, encontrei uma boa ideia para contar uma história. Veja, esse trecho me parece bastante interessante, porque o Vila Matas ele está fazendo mais do que simplesmente falar de onde surgiu a ideia do Assassina Ilustrada. Ele também acaba apontando que este livro surge do contato com outros livros anteriores. E isso é bastante importante para que a gente pense na obra do Vila Matas, porque isso é uma coisa muito frequente, né? O Vila Matas ele é um autor que sempre vai tratar de outros textos em seus próprios romances, em seus ensaios, em seus contos, enfim. Então é bastante interessante perceber como desde o primeiro livro essa noção mais dialética da literatura já se anunciou a esse autor. Mas enfim,
O que nós temos aqui, então, em Paris Não Tem Fim, não é propriamente a conferência em si, ainda que por vezes o narrador faça uma série de comentários como se ele já estivesse proferindo essa conferência. O que nós temos aqui, então, são as anotações que esse escritor vai usar para montar a tal conferência. Então veja como a hibridez na forma se apresenta aqui neste romance. Esse é um romance, mas na verdade esse romance são as notas para uma conferência, e essas notas elas se comportam como se já fossem a conferência em si. Além disso, essas notas elas são dispostas de tal maneira que por vezes elas parecem um diário, né? Existem trechos aqui que se aproximam do ensaio e da historiografia literária e por aí vai. Então veja como essa hibridez de gêneros já se apresenta formalmente aqui neste romance. Além disso, não me parece, por acaso, que o Vila Matas tenha escolhido justo a conferência, que é um gênero que evoca por si só a ideia de performance. Afinal de contas, o conferencista ele tem que chegar lá e ele tem que falar de uma certa forma, ele tem que usar uma certa tonalidade para se expressar, etc, etc. E exatamente por conta disso, o próprio gênero conferência, por ser um gênero ligado à oralidade, também já anuncia a questão da performance. E isso fica ainda mais claro graças à coincidência entre a elocução e a escrita dada aqui por este narrador, porque nós sabemos que são as notas para uma conferência, mas em vários momentos, como eu já disse, esse narrador se dirige a uma plateia de modo a presentificar este texto. Ou seja, esse é um texto que se constrói conforme está sendo lido. E isso coloca a escrita como protagonista da narrativa. Então, no tema da conferência, a escrita ela tem certa centralidade, e na forma deste romance, com esses vários gêneros textuais, essa escrita também ganha certa relevância. E além disso, isso acaba fazendo com que a escritura, ou seja, o processo de escrever, e a escrita, ou seja, o produto que é a narrativa final, sejam vistas como uma coisa só. Então, a escrita e a leitura parece que elas andam juntas ao longo deste livro, que é algo que já havia aparecido também nos outros romances dessa tetralogia do autor. Porém, nesse processo de escrita, o narrador acaba recuperando não apenas aquele passado dos anos 60, 70, mas também um passado mais recente da sua participação no tal concurso de sósias lá do Hemingway. E esse transitar por diferentes tempos acaba sendo favorecido também pela estrutura do livro, já que a narrativa é composta por 113 notas que têm relativa autonomia, facilitando esse trânsito do narrador entre diferentes tempos e diferentes gêneros. Então, às vezes uma nota se passa nos anos 70, outra nota se passa nos anos 2000, às vezes uma nota parece um trecho de diário, às vezes uma nota parece um trecho de um romance e coisas do tipo. E ao fazer isso, ao estabelecer esse trânsito, o narrador se lembra que na juventude o Hemingway era o seu autor favorito, tanto que ele decidiu abandonar a faculdade de Direito, se mudar da Espanha, que era uma Espanha recém-saída do franquismo, e ir para a França, bancado ali pelo pai, digamos assim, justamente para tentar ser influenciado por um livro do Hemingway chamado Paris é uma Festa, né, que é um livro de memórias do Hemingway, que revisita o seu próprio passado, o seu próprio período de formação na cidade de Paris ali, em algum momento dos anos 20. Então, assim como acontece lá no livro do Hemingway, que é de onde o Vila Matas tira o título aqui de Paris Não Tem Fim, o que nós temos neste livro é um jogo entre o passado recente e o passado remoto, ao mesmo tempo em que esse narrador conta como tentou refazer os caminhos apontados lá
em Paris é uma festa. Então este narrador diz que frequentava os mesmos cafés, os mesmos restaurantes, ele buscava andar pelas mesmas ruas, pelas mesmas praças que o Hemingway indica lá em seu livro. Só que, enquanto o Hemingway foi pobre e muito feliz em Paris, o narrador diz aqui em vários momentos que ele foi pobre e foi muito infeliz graças a essa pensão minguada que ele recebia do pai para poder se sustentar ali em Paris. Mas aí é aquilo, como é ele quem está contando a história, a gente sempre tem que ter um certo cuidado para acreditar em tudo que este narrador está dizendo. Mas enfim, além disso, enquanto o livro do Hemingway é aparentemente bastante comprometido com a verdade, aqui no livro do Vila Matas, o conceito de verdade é bastante escorregadio e problemático graças a esse recurso à autoficção e ao jogo de espelhos que o narrador estabelece. Porque se ele quer ser um duplo do Hemingway, não se sabe se aquilo que está sendo narrado de fato aconteceu ou se esse narrador só está dizendo tudo aquilo para que a sua vida fique o mais parecida possível com a vida do Hemingway, que é esse autor que ele admirava tanto. Então, por exemplo, o Hemingway esteve em Paris na época de ouro do cinema e esse narrador acaba se envolvendo com o cinema em dado momento durante esse seu período morando naquela cidade. E isso acaba tendo implicações narrativas bastante interessantes, como, por exemplo, o movimento deste narrador como se ele fosse mesmo ali uma câmera em vários momentos da narrativa. E desse modo, o texto fica ainda mais híbrido, fugindo do campo apenas da literatura. Então, é um texto que também estabelece um diálogo com o cinema. Outro exemplo, o Hemingway ele teve uma amizade com o Fitzgerald. E esse narrador coloca na cabeça que justamente por conta disso ele tem que ter ali algum amigo durante esse seu período morando em Paris, e ele acaba forçando a amizade com o Juan Ramón Ribeiro, que é um autor bastante importante que estava vivendo em Paris ali naquela mesma época. Outra coisa, o Hemingway ele foi apadrinhado pela Gertrude Stein, né, durante esse seu período na Cidade Luz, digamos. E esse narrador aqui, ele foi inquilino da Marguerite Duras, que alugou a água furtada de seu apartamento para que o narrador e também para que o Vila Matas pudesse ficar ali em Paris enquanto escrevia o seu primeiro livro. E uma coisa interessante que esse narrador diz aqui é que a Marguerite também deu a ele um manual sobre como criar um bom romance. Então, nesse manual existiam ali várias regras de construção literária que o narrador ora tenta seguir, ora acaba descartando completamente. Outra coisa, outro exemplo dessa relação de espelhamento entre o texto do Hemingway e esse texto do Vila Matas. O Hemingway, ele tinha como autor ausente, digamos assim, o James Joyce, que era uma figura de quem ele sempre ouvia falar. Só que, apesar de toda essa fama, o Hemingway acabou não travando contato com o Joyce. E esse narrador, exatamente por conta disso, ele pensa que ele também tem que ter ali um autor ausente para chamar de seu. E então ele vai estabelecer essa mesma relação com o Georges Perec. Inclusive, existe um momento muito engraçado em que esse narrador ele vai a uma palestra do Perec, só que ele chega lá e descobre que o palestrante é um sujeito que está se fazendo passar pelo Perec, mas esse sujeito sequer parece com esse autor que está tentando imitar. Então veja que novamente nós temos ali esse tema do falso duplo sendo apresentado ao leitor. Outra coisa, na época do Hemingway existia a geração perdida. Na época do narrador existia ali o rock em seu momento de maior pujança. Então veja como existem vários paralelos estabelecidos aqui pelo Vila Matas, né? E por fim, como eu disse, o Hemingway foi pobre e feliz, ao passo que o narrador diz ter sido pobre e infeliz. Mas essa infelicidade do narrador foi planejada quase como uma performance, já que ele confessa que ele acredita que a felicidade não combina com a imagem de autor que ele queria construir, que ele queria passar para as pessoas. E nesse momento, o leitor se pergunta até que ponto, mesmo essa infelicidade,
mesmo essa pobreza, por exemplo, são coisas verdadeiras. Ou não, já que esse narrador acaba exagerando na sua semelhança física com o Hemingway, ele exagera a própria tristeza, ele exagera a sua imagem de intelectual, ele exagera o próprio fracasso, porque ele acredita que um escritor iniciante deve ser um fracassado, e o tema do fracasso também retornaria lá anos depois em Ard Dylan, em que nós temos um narrador que vai fazer uma palestra justamente sobre a relação entre fracasso e literatura, né? E é sempre bom lembrar que, como eu disse, esse narrador ele fez uma ponta, uma participação especial, digamos assim, como ator em um filme. Então, a noção de fingimento vai estar presente aqui, já que ele quer nos convencer de alguma coisa o tempo todo. E além disso, lembra que, como eu já disse também, o Lejeune diz que o gênero da autobiografia e da autoficção, esse tipo de texto é um tipo de texto que finge ser outra coisa. Então veja que o fingimento já está na própria forma dada pelo Villa-Matas a este seu livro. E ao mesmo tempo, todo esse fingimento também não deixa de ser uma crítica à própria cidade de Paris, que é movida muito mais pelas aparências do que por qualquer outra coisa. Então veja, ao passo que lá o Hemingway sempre mantém um tom muito elogioso em relação à cidade, aqui em Paris Não Tem Fim, o Villa-Matas estabelece uma relação muito ambígua com a cidade. Tanto que esse título, Paris Não Tem Fim, pode ser uma coisa boa, né? Tipo, Paris não tem fim, eu posso aproveitá-la da maneira mais, enfim, pujante possível, ou então pode ser visto sob uma perspectiva negativa. Então, Paris não tem fim, não acaba nunca, que desgraça, eu quero que isso... Enfim, eu quero me livrar de todo esse espaço. De modo que existe aqui todo um descompasso entre o passado e o presente. É como se esse narrador fosse quase um Pierre Menard, que é aquele personagem lá do Borges, percebendo que a repetição nunca é perfeita, que o palimpsesto ele deixa marcas que ainda permitem ao leitor enxergar um texto anterior, principalmente porque essa repetição ela nasce da memória e, portanto, essa repetição é duvidosa, ela não é confiável. Daí essa aproximação entre a autobiografia e a autoficção, porque você nunca sabe se você deve acreditar completamente em tudo aquilo que está sendo dito. Então você fica hesitando entre encarar esse texto como um texto de autobiografia ou como um texto de autoficção. Tudo isso acaba estabelecendo um paralelo entre a Paris dos anos 20 e 30, né, do Hemingway, e a Paris dos anos 60 e 70 do Villa-Matas. Além disso, convém lembrar que o tema original da tal conferência a ser proferida pelo narrador é a ironia, de modo que, ao fazer essas aproximações e contrastes, o narrador acaba desconstruindo aquela imagem que existe em Paris é uma Festa do escritor jovem em meio à efervescência cultural da cidade de Paris. Muito pelo contrário, o narrador aqui ele só se dá mal o tempo todo, né, durante todo esse período em que mora na cidade. Ele tem muita dificuldade para escrever o seu primeiro romance e ele confessa, inclusive, por exemplo, que ele só conseguia avançar algumas poucas páginas na escrita de Assassina Ilustrada quando ele usava LSD. Só que isso acaba lançando dúvidas sobre a capacidade deste narrador se colocar como autor, porque a gente fica se perguntando, será que ele consegue escrever estando sóbrio ou será que ele só consegue escrever quando está sob efeito de fortes psicotrópicos, né? Então, um dos elementos problematizados nesse livro é a própria imagem do escritor que está ali, enfim, contando sobre o seu processo, sobre o seu período de formação. Além disso, o uso da ironia por parte desse narrador permite que ele retome o Hemingway de modo a contradizer os textos originais do próprio Hemingway, porque por mais que o contato seja mais explicitamente posto com Paris é uma Festa, o Villa-Matas acaba recuperando vários outros textos daquele mesmo autor.
Então, por exemplo, o Hemingway tinha aquela famosa teoria do iceberg, né, que dizia, então, basicamente, que o texto literário deve ter uma parte visível muito menor do que aquilo que está invisível, muito menor do que aquilo que não foi dito. Então, o escritor, segundo Hemingway, ele poderia sugerir muito, mesmo escrevendo pouco. O narrador aqui, de Paris Não Tem Fim, parece conhecer essa teoria, mas só para fazer exatamente o contrário do que essa teoria propõe, porque ele joga informações que se desencontram, informações que muitas vezes dão voltas e mais voltas e chegam a lugar nenhum, e assim, mesmo sendo um livro curto, o narrador de Paris Não Tem Fim é um narrador bastante verborrágico, mesmo quando tenta imitar o estilo do Hemingway. Então é bastante interessante o quão contraditório pode ser esse sujeito aqui ao tentar se aproximar ao mesmo tempo em que se afasta desse seu autor modelo. Só que, ao mesmo tempo em que existe toda essa ironia, existe também aqui neste livro um tom quase reflexivo, quase poético, em algumas das passagens que tratam da Paris da juventude deste narrador, de modo que o discurso estabelecido no romance é ao mesmo tempo crítico e elogioso, tratando simultaneamente de Paris e desse narrador, como se a cidade e o sujeito fossem duplos um do outro. Por isso, a ironia do narrador é dirigida à cidade e a ele próprio. E assim, esse sujeito acaba se tornando um personagem de si mesmo, e daí é que vem toda aquela discussão e aquela confusão entre a autobiografia e a autoficção. Outro detalhe que vai ser muito importante aqui neste livro é que esse narrador não tem nome. E se por um lado isso potencializa a relação entre o narrador e o próprio Vila-Matas, induzindo a uma leitura autobiográfica ou autoficcional, por outro lado, essa identidade forjada em uma não identidade acaba fazendo com que este eu aqui do narrador desapareça, que é basicamente a intenção do narrador lá do Mal de Montano, que é o livro anterior dessa tetralogia do autor do Vila-Matas. Só que o mesmo artifício narrativo que esboroa a identidade do narrador é aquele que constrói ficcionalmente a identidade do Hemingway, como se o rosto e o nome deste autor fossem máscaras usadas por um narrador sem rosto que, não por acaso, se identifica com ele. E ainda pensando nessa representação da cidade, então veja, o narrador ele é um duplo do Hemingway, segundo a sua própria lógica, mas como eu disse, ele também tenta estabelecer uma duplicidade entre ele e a cidade de Paris. E ainda pensando nessa representação da cidade, por ser um reduto ali de tantos escritores, é como se Paris fosse mesmo uma cidade que favorece esse encontro entre duplos. Por isso, ela é tão ambígua a forma como o narrador usa para representar essa cidade, já que, apesar de ter sido muito pobre e muito infeliz, foi lá que esse narrador pôde se encontrar com vários autores importantes de sua geração, foi lá que ele pôde escrever o seu primeiro romance, foi lá que ele começou a dar corpo à sua obsessão pelo Hemingway e por aí vai. E assim, enquanto em Paris é uma festa, a cidade é representada em seus aspectos positivos como um sinônimo do sucesso, da boa vida, etc., em Paris Não Tem Fim, a cidade é o lugar da solidão, o lugar do fracasso e etc. Portanto, é como se Paris Não Tem Fim fosse um duplo do livro do Hemingway, né, que é o Paris é uma Festa, já que este livro vai ressignificar e vai reler o texto original. Então, apesar de ser a mesma cidade, apesar de serem ali os mesmos espaços, essas perspectivas diferentes acabam fazendo com que pareça que os livros tratam de cidades diferentes. Então, graças a esse jogo de identidades duplicadas e de intertextualidades,
É como se no romance o espaço de Paris fosse o espaço da própria literatura. E é isso que permite ao narrador ficcionalizar a cidade, já que é a partir dela que esse sujeito consegue se lançar como escritor. Então, cada café e cada esquina que ele coloca aqui nesse seu texto acaba mostrando que Paris é um mapa de referências literárias. Por isso, se lá em O Mal de Montano o narrador queria salvar a memória da literatura, aqui essa memória é representada fisicamente pela cidade, de modo que os becos de Paris são como as entrelinhas do texto, que revelam muito mais do que parece em um primeiro momento. Então, o que nós temos neste livro é uma série de duplos entre o narrador e a cidade, o narrador e Hemingway, o livro do Vila Matas e o livro do Hemingway, e por aí vai. E isso tudo acaba levando a duas questões. Primeira, o que é a identidade desse escritor em formação? E segunda, de que maneira esse escritor iniciante forja a própria identidade a partir das identidades daqueles autores que lhe servem como modelo. Além disso, ao recuperar essa imagem do Hemingway, porque não é simplesmente recuperar a figura, né, digamos, mais emblemática do autor, o que existe aqui é uma recuperação da imagem mesmo, já que esse narrador acredita que é muito parecido com Hemingway. Mas enfim, ao recuperar a imagem do Hemingway, a partir da recuperação do passado, esse narrador acaba se aproximando em vários momentos da historiografia literária, mas essa é uma história da literatura completamente particular, individual, já que ele fala da sua relação com o Hemingway, mas também fala da sua relação com outros autores que ele chegou a conhecer ali durante esse seu período em Paris. Afinal de contas, vamos nos lembrar que o narrador lá do Mal de Montano já tinha nos mostrado que existe uma relação entre a memória do leitor e a história da literatura. E no caso deste narrador aqui de Paris Não Tem Fim, que além de escritor também é um leitor contumaz, a preservação da literatura por meio da preservação da memória acontece também conforme ele vai contando ao público como foi o período em que, vivendo na água furtada lá, por exemplo, ele conheceu a Marguerite Duras, o Blanchot, o Beckett, o Perec, né, ainda que fosse um Perec falsificado lá, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, como o discurso desse narrador é bastante sinuoso, até por conta da ironia, aos poucos o leitor percebe que tudo aquilo pode ter sido pura invenção, já que o encadeamento narrativo sempre afirma algo para logo em seguida negar aquilo que afirmou, lançando dúvida exatamente sobre tudo aquilo que veio antes. Então, essa estrutura de afirmar e negar, já havia aparecido também lá em O Mal de Montano. De maneira que o que movimenta as engrenagens deste livro é sempre a dúvida, que vem por conta da ironia do narrador, então não se sabe quando ele está falando sério e quando ele está sendo irônico, fazendo com que a ironia deixe tudo no plano da possibilidade e não da certeza. E essa dúvida também vem por conta da indistinção entre realidade e ficção. E aí não se sabe o que é real e o que é inventado. E veja que curioso, essa postura duvidosa, sinuosa, assumida pelo narrador, acaba fazendo com que o texto seja tomado por certo estranhamento, porque não é muito frequente, não é muito comum que a gente veja textos autobiográficos em que o narrador é irônico em relação ao próprio passado. Na verdade, mesmo no caso de narradores que vão se criticar, eles sempre fazem isso mantendo algum nível de proximidade, ao passo que o narrador aqui de Paris Não Tem Fim é completamente distante e alheio daquilo que ele foi e daquilo que ele fez durante a juventude, como se ele estivesse mesmo falando de um personagem completamente diferente. E com isso, ele também acaba demarcando uma diferença entre o autor iniciante e o autor que estava escrevendo ali o seu primeiro livro e o autor consagrado que está refletindo
sobre aquele período para poder escrever uma conferência. Assim, ao aproximar a autobiografia e a ironia, o Villa-Matas acaba rasurando novamente a noção de sujeito ao tornar tudo, inclusive a voz do próprio narrador, em seu discurso sobre o passado, absolutamente ambíguo. Então veja, a confusão entre realidade e ficção é justamente o tema lá de A Assassina Ilustrada, que é o primeiro romance do Villa-Matas, que é um livro que trata de um manuscrito que causa a morte de seus leitores. E naquele livro já existe todo um jogo entre realidade e ficção, entre a verdade e a mentira, graças principalmente às relações que se estabelecem entre os personagens daquele romance. Por isso, não me parece mero acaso que o Villa-Matas tenha recuperado justamente esse romance e não algum outro de sua carreira, porque a gente sabe que o Villa-Matas escreveu bastante coisa. Então ele poderia ter recuperado qualquer outro texto, mas ele resolveu pegar justamente esse primeiro, que é um texto que já aponta para toda essa noção de rasura entre dos limites que separam realidade e ficção e por aí vai. Então veja, curiosamente, esse discurso que recupera o primeiro romance acaba colocando o leitor diante de um texto invisível. E como nós vimos lá em Bartleby e Companhia, a invisibilidade faz parte da estética contemporânea, já que o texto invisível fica suspenso e se projeta em todos os outros textos visíveis que vão sendo produzidos. Então, se o leitor não teve contato prévio com a Assassina Ilustrada, ele vai ter que acreditar apenas no que o narrador diz sobre este livro. E existem algumas coisas aqui que, se você for olhar lá em Assassina Ilustrada, acabam não correspondendo com a realidade. Então, a Assassina Ilustrada ele se projeta como uma sombra invisível mesmo, que vai tomar os dias e as reflexões deste narrador. O que nós temos aqui, então, são comentários sobre um texto que está sendo escrito, que é a palestra, e que, por sua vez, comenta o processo de escrita de outro texto, que é lá a Assassina Ilustrada. Além do mais, por ser irônica, essa recuperação problematiza mesmo a ideia do que é ser um escritor. Então, ao mesmo tempo em que louva os grandes autores, esse narrador faz uma crítica, dizendo que, por exemplo, a literatura realista era simples e fácil de ser produzida, porque ela se limitava a copiar, a duplicar a realidade. Outro exemplo, a grande mentora desse narrador, nessa sua temporada em Paris, foi a Marguerite Duras, que entregou a ele, como eu já disse, um manual sobre como fazer um bom livro. Só que o narrador, em vários momentos, ele se pergunta: será que eu devo escrever segundo as regras de um manual, ou será que eu devo escrever apenas quando eu estou inspirado? Então ele fica sempre nessa dúvida, problematizando mesmo esse status do que é a autoria. E nesse processo, o narrador vai aos poucos incorporando outras vozes à própria voz, aprendendo a lidar com a tradição, ao mesmo tempo em que se afasta do passado, representado, por exemplo, pelo pai e pela Espanha, que ainda tinha muita influência do franquismo. E isso lembra bastante da Sociedade Secreta dos Xandes, que aparece lá em História Abreviada da Literatura Portátil, porque essa sociedade secreta ela tem algumas regras que dizem respeito, por exemplo, ao fato de que os seus membros não deveriam ter família e nem pátria, porque o escritor é um estrangeiro em todos os lugares. Então, se a gente pensa na postura desse narrador, que na juventude deixa a família para trás, ainda que seja sustentado pela família, e deixa o país para trás para poder escrever em um outro lugar sobre um tema completamente aleatório, isso acaba fazendo com que esse narrador se aproxime dessa sociedade secreta dos Xandes, ainda que isso não fique estabelecido aqui de maneira explícita. E se a gente pensa que esse narrador é uma projeção do próprio Villa-Matas, então talvez daí, dessa sua condição, é que tenha vindo, anos depois, a ideia de construir esse estatuto, né, dessa sociedade secreta lá no livro de 1985. Então, aqui em Paris, em Paris Não Tem Fim, nós vamos acompanhando
como esse narrador vai descobrindo, como ele vai refletindo sobre tudo isso. E nesse processo, o Vila Matas acaba reafirmando algo que já havia aparecido lá, principalmente em O Mal de Montano, que é a ideia de que a literatura não é uma entidade em si, ela é sempre um vir a ser, ela está em constante processo de construção, desconstrução e reconstrução. E o mesmo pode ser dito da própria noção de autoria, já que esse narrador estabelece um contínuo movimento de montar e desmontar o próprio rosto, o próprio nome, fazendo, ou melhor dizendo, a própria identidade, já que ele não tem nome. E justamente por não ter nome, ele pode ser quem ele quiser, né? Mas enfim, e isso acaba fazendo com que a voz desse narrador assuma diferentes entonações, diferentes figurações ao, por exemplo, se achar parecido com um Hemingway e ao mesmo tempo perder o concurso de sósias, já que nem todo rosto que esse narrador assume, nem toda máscara que ele coloca é verdadeira, né? Nem todo o rosto dele é verdadeiro. E de igual modo, mesmo a máscara da representação é posta aqui em evidência, já que esse narrador pode ou não ser o próprio Vila Matas, que aproxima as noções de identidade e escrita, fazendo com que sujeito e texto sejam aqui uma coisa só. E é por isso que a cada novo trecho o narrador assume novas identidades, desmentindo ou reafirmando aquilo que ele disse antes, ao mesmo tempo em que desfia as memórias sobre as agruras que ele viveu em Paris durante a juventude. E veja, essa aproximação entre sujeito e texto acaba fazendo com que os dois se confundam. E essa confusão era uma coisa que já havia aparecido antes lá em Mal de Montano também, com aquele narrador que estava tentando desaparecer na própria obra. De modo que, no fim das contas, ao associar esse romance do Vila Matas ao livro de memórias do Hemingway, eu não tive como não lembrar daquele meme do saudoso Clodovil que diz, né, essa festa virou um enterro, porque afinal de contas, Paris deixou de ser aquela cidade-luz do Hemingway e passou a ser uma cidade acinzentada para o Vila Matas. E daí, enfim, apenas para terminar esse vídeo, eu vou ler um trecho do romance que está aqui na página 91, porque de certa maneira esse trecho já aponta para essas várias discussões que eu fui colocando ao longo do vídeo, e o trecho diz o seguinte: como essa conferência de 3 dias é uma revisão irônica dos meus anos de juventude em Paris, seria muito fácil agora rir do material não literário de que a assassina ilustrada começou a nutrir-se naquele dia. Portanto, um narrador que alcançou a experiência de escrever depois de bagunçar os livros da biblioteca familiar parece muito mais respeitável do que alguém que começou a construir o seu edifício literário após uma experiência com LSD. Parece parca a nobreza de minha poética inicial, se, como eu mesmo estou dizendo, essa se viu alimentada basicamente por uma droga que simplesmente me ampliou o campo visual do perceptível. E sem dúvida não estou seguro agora de que deva censurar nada, muito pelo contrário. Porque se é certo que depois eu li bastante e minha cultura literária se fortaleceu, o LSD, com sua abertura de meu campo visual, não foi em seu momento uma desprezível fonte de inspiração. E mais, algumas daquelas percepções de uma realidade distinta perduram com firmeza, e carregadas ainda hoje de uma energia muito notável, são a causa de que me façam rir, por exemplo, os escritores realistas que duplicam a realidade, empobrecendo-a. Então é com esse trecho que eu encerro este vídeo e recomendo fortemente a leitura aqui de Paris Não Tem Fim. Como eu disse, esse é um livro diferente dos outros livros da tetralogia. Se eu tivesse que escolher, eu diria sim que seria mais interessante que você deixasse ele para o final, mas principalmente por conta dessa relação com a obra do Hemingway, né? Eu acho que quanto mais você souber do Hemingway, melhor vai ser a sua experiência com a leitura aqui de Paris Não Tem Fim, mas é aquilo, fica a seu critério. Se for comparar este livro com os outros da tetralogia, eu acho que ele fica um degrau abaixo, ainda que ele seja muito bom, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos. Daqui a alguns dias eu volto para falar sobre Doutor Passavento e assim a gente encerra as discussões sobre a tetralogia do autor, certo? Um amplex para vocês, até o próximo vídeo e tchau!